Olá, eu sou o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra e nós estamos falando sobre o Sermão do Monte de Jesus, do capítulo 5 de Mateus. Então, fica com a gente e vamos conversar bastante sobre esse assunto que é maravilhoso. Deus abençoe. Joia demais. Vamos lá, vamos seguir nosso papo aqui, né, pastor Zait? Sermão do Monte. A gente tá vamos começar a falar agora sobre os que têm sede, têm fome e sede de justiça serão fartos. E aí, pastor Zait? Vamos começar esse papo aí. Quem são esses que têm fome e sede de justiça? O que isso significa? Qual o entendimento aí? Aqui a gente não tem que entender somente como a questão de justiça humana, quando assim, por exemplo, a gente tem o nosso próprio senso de justiça, né? Ah, sim. A gente tem aquela questão podemos chamar de uma lei natural, né, que cada um traz consigo. Por exemplo, desde menino lá, né? Quando a gente reparte um lanche com o outro, né? Um pedaço de um biscoito. Sim. Aí quebra um pedaço maior e dá, né? Aí ele fala, não, como assim? Eu tenho que ser do mesmo tamanho, né? Agora, geralmente, a gente puxa só pro nosso lado, né? Se o nosso lado é menor, a gente quer que seja justo. Agora, se o nosso lado é maior, a gente, às vezes, não se interessa. Então, nem vi. Então, existem muitas situações na vida, assim, que a gente desperta um senso de justiça, né? E fala, não, tá errado, eu tô recebendo menos do que eu deveria, ou eu tenho um direito a mais, né, que não tá sendo me dado. Mas não tá falando dessa questão, desse tipo de justiça. É uma justiça aí que é a justiça do reino de Deus. E nesse caso aqui, a gente tem que ter uma fome e uma sede, tem que ter um desejo enorme para que ela se cumpra. Né? Tá falando de algo que talvez ainda não esteja totalmente completo, né? Sim. Mas que ainda vai se completar. Eu vou dar essa introdução aqui, depois a gente vai esmiuçando mais. Verdade. Interessante esse ponto que você tocou sobre a questão da justiça, entendendo que essa justiça daqui não se trata, em primeira instância, não, né? Nem em nenhuma instância, mas não se trata da minha justiça pessoal, né? Do que serve a mim. Porque, de fato, a percepção parece que muitos entendem essa questão da perspectiva da justiça olhando para si. Então, eu tenho fome de justiça e tal, mas justiça olhando para o que eu acredito que eu estou sendo injustiçado. Então, Deus faz justiça, né? Deus, por quê? Porque de alguma maneira eu acredito que eu estou sendo privado de alguma coisa, estou sendo, eu tô sendo ali tirado direitos, eu tô sendo lesado de alguma coisa. Só que na verdade, se a gente for pensar por esse lado aí, a gente tem que lembrar que Jesus ele falou, olha, quem perder a sua vida vai ganhar, né? E a matemática dele, provavelmente nós vamos falar daqui a pouco aqui também um pouco sobre isso, se alguém quiser te levar a túnica, né? Entrega também a capa, né? Libera o resto também, né? Não resistai ao homem mau. Se alguém te constranger a andar uma milha, vai duas. Então, a matemática que Deus está mostrando aí, ela vai na contramão desse pensamento do que seria justo. Não, mas não é justo. Uai, como assim? Onde está a justiça nisso? Onde está, sabe? Esse tipo de declaração é uma declaração que me coloca em uma situação ainda mais de exposição. Só que esse é o ponto. Aqui não está se tratando da justiça do homem,
essa fome, essa sede, não é para que a justiça humana se estabeleça. E a palavra-chave que eu quero usar para aqui é exatamente isso. Fome e sede de justiça tem a ver com alinhamento com a visão de Deus. Né? Então, assim, é entender o quanto eu estou disposto a perder para ganhar. O quanto eu estou disposto a abrir mão, né, da minha vontade, da minha justiça própria, para conhecer a vontade e a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela engloba um entendimento de que assim, na minha visão, ver se eu vou conseguir transmitir para você aqui, pastor. Eu percebo que a maioria das vezes nós estamos muito pouco interessados na visão de Deus sobre as coisas, né? Eu estou muito pouco interessado no que, de fato, de alguma maneira está causando algum tipo de aflição no coração de Deus. Mas eu estou muito interessado sobre as coisas que estão trazendo aflição para a minha vida. E aí, sobre essas coisas, eu começo a perseguir a tal da justiça. Né? Mas restitui aqui, Jesus. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, faz alguma coisa ali e tal, não sei o quê. Eu tô errado, tô doido? O que você acha, pastor? Não, de maneira nenhuma. É uma coisa que a gente vai provocar na gente um desejo, um sentimento de algo que talvez não esteja. Né? Então é algo que a gente não percebe, não consegue captar. Né? Sim. Aqui ainda se continuarmos numa perspectiva totalmente humana. Então, assim, pela perspectiva humana e na própria dispensação do governo humano, né, que foi depois ali do dilúvio, até a queda da Torre de Babel, onde se instalou o governo humano na Terra, né? De fato. E pela história, a gente vê que foi a época em que surgiu aquele código de Hammurabi, né? Sim. Que o próprio Jesus cita ele, né? Que fala lá mão por mão, pé por pé, né? Olho por olho, dente por dente. Né? Que é a questão de uma justiça para dar uma resposta. Aplacar, né? E aplacar a ira na mesma intensidade em que a pessoa foi agravada. Sim. Né? Então a pessoa sente... A perspectiva de justiça era essa, né? Essa. Você roubou, corta a mão. Exatamente. Então, assim, daria uma sensação para a pessoa, não, agora eu tô... Acalma meus ânimos, eu acho que agora ficou justo para ambos os lados, né? Sim. Até porque teve que vir uma lei para regular, porque as pessoas não respeitam se não houver um código ali, uma ordem. Uma ordem regulatória, né? Então, assim, essa questão das pessoas pensarem dessa forma, elas só vão pensar mesmo na perspectiva delas. Né? Egóica, né? 100%. Egóica, né? E tudo que beneficiar a ela aqui nesse mundo. Então vamos querer justiça, vamos querer que o juiz julgue retamente, vamos querer que o STF, né, cumpra em guardar a lei corretamente, né? Sim, mas por quê? Que nós vamos querer que a população toda seja beneficiada? Sim, mas que eu seja incluído nesse meio aí de benefícios, né? E benefícios aqui na Terra, que vão se prolongar aqui na Terra, mas não tem nenhum alcance com o reino de Cristo. E aí eu trago a questão de volta do reino milenar, né? do governo de Cristo implantado aqui na Terra nos 1000 anos. A gente tem que levar a nossa perspectiva para ir para este lugar. Sim. Porque nós somos seres que temos espirituais primeiramente, né? Nós temos um espírito, nós somos espírito primeiro. E a questão é, onde vamos passar a nossa eternidade? Né? De que lado, em que local, em que lugar? Porque se eu pensar, eu só sou essa pessoa aqui na Terra, tudo bem, né? Em clamar por justiça social, justiça no meio ambiente, né? São
guerras lícitas, né? Mas que findam aqui. E o propósito é as coisas terrenas. Uhum. Então eu tenho que pensar muito além. Eu sou um espírito e eu tenho uma eternidade toda para viver. E onde é que eu vou viver? Então eu vou sofrer o dano aqui esperando, né, alcançar um lugar dentro desse reino espiritual na eternidade toda. Esse é o alvo, né? Precisa ser. Porque senão a perspectiva nossa vai estar sempre naturalizada, né? E é interessante aqui, só para fazer um comentário ainda dentro desse aspecto, esse pensamento ele é muito forte, né? A questão da justiça, quando ela está centrada em mim, se ela me alcançou, tá tudo certo. Eu não estou preocupado se essa justiça vai se estender para o outro. Se ela me alcançou, ótimo. O outro que se vire, né? A buscar. Agora, quando a gente vai na perspectiva de Deus sobre a questão da justiça, sabe, a abrangência desse pensamento de justiça, ela é muito mais ampla. Ela não tem a ver unicamente com o indivíduo. Ela abrange para uma vontade que é de Deus, e essa vontade que vem de Deus, ela abrange o todo, né? Assim, você vê. Olha que poderoso isso, né? O discernimento que o próprio Paulo traz sobre a ação de Jesus. Ele fala lá, por causa da ação de um homem, todos foram feitos pecadores, né? Sim. Agora a justiça de Deus entrando em cena. Mas por causa do ato de um homem, muitos vão ser feitos inocentes, né? E por que muitos, né? Porque depende da pessoa que está do outro lado lá responder o aceite, né? A concordância. Então você vê a justiça de Deus como é que funciona, né? A ofensa de um trouxe a morte. O ato de sacrifício de um trouxe a vida, né? Então, essa atitude revela o que é o pensamento, como que Deus trabalha com a questão do ambiente da justiça. Então, um se sacrificou para que muitos sejam justificados. Então, o pensamento de Deus, ele é abrangente, né? Há um todo. E é isso que ele propõe para nós, né? Essa é a mesma ideia que ele propõe para nós de justiça, né? De sacrifício, de renúncia, de, enfim, faça isso, né? Pense além, vá além. E aí, quando a gente traz para a nossa vida cristã, qual é a razão de, por exemplo, a gente não se importar com o trabalho missionário? Eu falo nós, a igreja de uma forma geral, né? De não se preocupar com o órfão, de não se preocupar com a viúva, de não se preocupar com quem tem fome, com quem tem sede. Porque a minha justiça já está sendo resolvida, eu já alcancei a minha bênção, eu já alcancei o meu emprego, já alcancei a minha casa, já estou bem, eu já estou vivendo o meu milagre, ou estou em busca dessas coisas, eu estou em busca de que Deus me cure, me resgate, me restaure, me faça coisas, mas ao seu redor. E o coletivo, e a realidade das pessoas que estão lá nos povos não alcançados, e a realidade de quem está do seu lado ali passando uma necessidade, precisando de uma ajuda. Não. Eu estou aqui por mim, né? Então, esse entendimento aí, se a gente não tiver a perspectiva do céu, um alinhamento à visão de Deus, nós nunca vamos entender. E a palavra né? Os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Então, assim, essa justiça de Deus que sacia, a justiça que vai ser saciada é aquela que procede de Deus, né? Não é aquela que procede dos homens. Vai saciar. Porque também a gente pode entrar numa questão de se não olharmos para essa justiça e buscarmos essa justiça que vem do reino, a gente pode entrar numa questão de querer criar justificativas para tentar ser justo aqui no mundo, impor um tipo de justiça tipo Robin Hood, né? É verdade. Eu vou roubar dos ricos para dar aos pobres. Verdade. Então os fins justificam os meios. Sim. Eu vou sonegar imposto porque é muito injusto a cobrança. Verdade. A carga tributária no Brasil é muito alta. Então eu vou sonegar imposto. Eu não estou sendo
ladrão nessa situação. Sim. Né? Eu estou sendo justo comigo mesmo, porque não é injusto eu pagar tanto imposto. Verdade. São situações em que a gente cria muitos argumentos justificativas para tentar negociar e implantar um tipo de justiça aqui na Terra, né? Sim. Totalmente insuportável viver neste mundo nessa perspectiva humana. Sempre a gente vai quebrar leis para tentar equalizar e tornar as coisas mais equitativas, né, para todo mundo. Sim, sim. Mas nessa tentativa, a gente cria injustiças, a gente cria irregularidades, vive numa irregularidade. Sim. E acaba prejudicando mais a nossa alma e o nosso espírito diante de Deus do que ajudando, sem tentando dúvida, ser bonzinho, né? É verdade, muito bem pensado isso aí também. Então vamos lá, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem é o misericordioso? A misericórdia aqui, ela fala sobre a prática do bem, né? Pratica o bem, é misericordioso, né? Altruísta. Então, essa prática de misericórdia, o exercício da misericórdia, aqui eu vou trazer como palavra-chave um alinhamento com o coração de Deus. Você vê que o Senhor, nesse mesmo texto, né, numa mesma citação que a gente fez, talvez no vídeo passado, sobre o momento que Jesus ele chega a ver Jerusalém ali, né, ele percebe Jerusalém e ele chora porque está vendo a cidade como ela estava, as pessoas, os moradores. O exercício da misericórdia ele tem muito a ver com essa questão de você realmente assim, se compadecer, né? Tem empatia pelo próximo, exato. E uma empatia que, de alguma forma, ela nos conecta com aquela pessoa, né? Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele é um exemplo desse pensamento misericordioso, né? Você vê, Jesus teve empatia com ele, né? Evidentemente que ele conhecia todo o contexto de vida de Zaqueu, os abusos, que era um cara que não tinha muito escrúpulo, era um típico agente do Estado, não é muito diferente dos que a gente tem hoje, não. Nós temos meio mundo de Zaqueu espalhado aí no nosso ambiente de governo hoje aí, né? E tudo mais. Então Jesus olha pro cara, mas antes de olhar o que ele faz, Jesus olha para quem ele é. Né? E eu acho que é o primeiro aspecto da ação da misericórdia, é quando a gente consegue olhar para o indivíduo antes de olhar para as atitudes dela, porque geralmente a gente faz o contrário, né? A gente olha para as atitudes e já fala, não, esse aí não dá, esse cara é ruim, esse cara é mau, esse cara tem esse comportamento. Quando a gente olha para a pessoa, né, antes disso, aí a gente consegue, poxa, é uma vida, né? A gente tem que pensar, e se fosse eu também, né? Exatamente. Esse exercício eu acho que é excelente, né? De vocês colocar, antes de proferir qualquer juízo, se coloca no lugar ali. Que é muito fácil a gente julgar o outro, né? E condená-lo. Mas o que Jesus fez, né, foi totalmente se colocar no nosso lugar. Sim, exatamente. Veio, nasceu como homem, viveu como homem, sentiu tudo que a gente sente. Isso. Experimentou, né? Literalmente, né? Poder trazer uma resposta pra gente em situações em que a gente não tinha uma visualização de como seria o agir diferente, né? Então, assim, esse colocar-se no lugar do outro, ver-se na situação do outro, né? Não julgar, né? Lá em Coríntios 13, fala do amor. O verdadeiro amor, ele não cria julgamentos, né? Não cria expectativas que não são... Ele não julga através de expectativa que nós criamos das pessoas antes de conhecê-las bem, né? Então, assim, a gente tem que fazer
exercício mesmo na nossa vida. É complicado. É como... Eu lembro do caso de Jonas também, né? Uhum. Ele olha para aquela cidade de Nínive, né? E ele não sente nenhuma Empatia. né? Ele não quer misericórdia, ele quer que o juízo desça ali mesmo. Ele prega a palavra de arrependimento, mas espera que ninguém se arrependa para que Deus venha e puna, né? Então, Deus foi tratando com ele em coisas simples para ele conseguir perceber, né, como o coração de Deus é misericordioso e como a gente precisa atrair esse coração de Deus para o nosso coração. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse aspecto é muito forte, né? Como é forte esse entendimento, né? Você vê, começando a partir do Jonas aí, você vê, Jonas mesmo obediente, e a gente nem sabe se ele converteu, né? Se ele arrependeu, né? Porque encerra o livro ali, ele naquele conflito ali com a aboboreira ali, e enfim, não se sabe se ele se arrependeu da atitude dele. Mas esse aspecto, ele é muito intenso, né? A falta de empatia, de se colocar no lugar. É tão nítido a gente ver Jesus, né? Em vários momentos agindo dessa forma. E é evidente, tem aqueles que claramente manifestam um tipo de ação, de atitude e pensamento que, assim, a pessoa não está naquela condição por uma postulação da vida, não é? Por exemplo, porque você não vê a mesma ação de misericórdia que Jesus teve com Zaqueu, por exemplo, como ele tinha com os fariseus, com os escribas. Então, por que isso? Eu entendo assim que quando Jesus olha para Zaqueu, e evidentemente ele percebe toda a natureza de vida de Zaqueu, ele vê um cara perdido, cara. Um cara que nunca teve, sabe, nenhum tipo de formação, nenhum tipo de... E ele tá perdido nele mesmo, ele foi ali sendo absorvido pela aquele processo de vida, se tornou alguém fruto ali daquela realidade e nunca teve sabe, uma direção. Você vê que quando Jesus se apresenta para Zaqueu e come com ele e faz todo o processo, você vê Zaqueu, ele muda completamente a sua atitude. E eu vejo que o que fazia Jesus talvez não ter essa mesma empatia por muitos mestres ali, fariseus, etc e tal, é porque aquela turma estava ouvindo Jesus falar, mas não se quebrantava, né? Estavam, de certa forma, acompanhando todo o andamento, né? Tudo que Jesus ensinava, tudo que ele fazia, estavam vendo, ou estavam mandando pessoas olharem, né? E tinham as informações disso, mas de maneira nenhuma eles se humilhavam para aceitar a verdade de que ele era verdadeiramente o Cristo. Então, a misericórdia de Deus, né? Às vezes ela tem que... Deus tem que se mostrar um pouco duro com a pessoa para ver se a dureza dele naquele momento quebranta, né? O coração que está endurecido. Sim. Acaba que necessário, né? É necessário. É isso, é forte. Então vamos lá. Os limpos de coração verão a Deus. Eita, e agora, hein? Então aqui a palavra-chave seria alinhamento com a santidade de Deus. Quem são os limpos de coração, pastor Zaid? Qual que é o seu pensamento sobre isso aí? Então assim, pureza, né? São os puros, né, de coração. E é um pensamento assim um pouco complicado da gente analisar. Porque qual é o nosso parâmetro, né? Quais são as nossas referências de pureza, ainda mais no mundo de hoje, né? Que a lascívia, a impureza, ela é algo normal, permitido, incentivado. Incentivado, né? Então
Para onde nós vamos olhar? Que referências nós vamos ter? E assim, a pureza, né, para chegar a ser puro, alguma coisa ela precisa passar por um processo primeiro, até ela atingir esse grau, né, de pureza. Então é um processo onde muita coisa é cortada, é tirada, muita impureza tem que sair para que se revele a pureza. Então, assim, a nossa vida como crente é uma vida de lapidação na mão de Deus. Deus vai tratar o nosso caráter lapidando mesmo. E esse processo é muito doloroso na nossa vida, né? Vai envolver a gente quebrar raciocínios, pensamentos arraigados dentro de nós, que são muito fortes, são fortalezas da nossa alma, realmente, que precisam de ferramentas poderosas de Deus para destruir. É como se Deus estivesse trabalhando numa pedreira, numa rocha, para encontrar a joia lá. Então vai usar aquelas brocas gigantescas, aqueles materiais bem pesados para conseguir triturar esse rochedo de impureza, de materiais pesados ali que tornam a nossa vida de uma maneira que não é aquilo que nós somos em Deus. Sim. É descobrir aquilo que nós somos em Deus, aquilo que Ele pensou em nós quando nos criou. É aquilo que está escrito na eternidade por Ele, antes mesmo de nós sermos criados. Sim. Revelar isso. E que está lá dentro, né? Está dentro de cada um. Mas precisa ser escavado, né? Precisa. Um ponto interessantíssimo disso daí também é a questão o que prejudica esse processo de escavação aí, no meu entender, é a questão algo que a gente já falou há algum tempo aí, que é a questão do pensamento dividido, né? Então, uma coisa que atrapalha, o que impede esse processo de purificação nas nossas vidas é quando a gente caminha em dois pensamentos. Então, assim, o processo de escavação já não é fácil, né? Não. Já é doloroso, já é difícil, ainda mais por causa de tudo aquilo que você falou, né? Essa questão da questão da contaminação, o quanto as coisas são de alguma maneira influenciadas, né? A nossa vida e tudo mais. Então, assim, já existe essa questão da quantidade de aspectos que de alguma maneira nos influenciam, nos empurram para um processo de contaminação. Então, se eu andar em dois pensamentos, ou seja, se eu não me tiver o entendimento, cara, eu preciso focar em Deus, eu preciso focar o meu coração em ser como Ele é e ter isso revelado, né? Essa essência da qual Ele me criou, eu preciso deixar Ele escavar isso, né? Então começa aqui, né? Eu preciso mudar minha forma de pensar, eu preciso amar a palavra de Deus. É tão poderoso isso porque a gente vê muito no Salmo 119, né? A insistência do salmista olha, ame a palavra, busque o que ele fala, ame o mandamento dele, né? Mantenha-se firme a isso. Então a insistência falando ali, olha, como purificará o jovem o seu caminho, né? Então, guardando a palavra, né? Se purificando pela palavra. Então se trata disso muito, né? Essa divisão de pensamentos, né? Essa distribuição de força, de energia, entre dois tipos de pensamentos e querer agradar a nossa carnalidade, as nossas vontades humanas e ao mesmo tempo agradar a Deus, né? Mais na frente ele vai tratar aqui na questão do Sermão do Monte, né? De servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Não há como. Essa divisão de força, de energia não consegue se estabelecer porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. Não tem jeito. Você vai desgastar e uma hora você vai escolher alguém. Então, nessa
essa questão de dualismo, duplo ânimo, né? Para ela nos totalmente nos desabona, né? Nos desaprova para a conquista do reino de Deus, né? É isso aí. E para a gente encerrar aqui, um comentário rápido aqui sobre os pacificadores. Os pacificadores serão chamados alinhamento com o caráter. Eu acho assim, pacificadores, né? Mais uma vez aqui, o ponto que eu quero trazer, e o meu comentário vai ser rápido sobre esse ponto, é que ser pacificador não tem a ver com ser passivo. Eu acho que a gente até já gravou sobre isso. Há uma diferença enorme. Igreja, né? Pacífica. Isso, exatamente. Passiva, né? Ou passiva. Eu entendo o seguinte, ser pacificador... Tá? O que é trazer pacificação para algo? Você vê que muitas vezes, olha, eu vou usar um exemplo bem natural. Existem países que estão em conflito, em guerra, e é feito um esforço mundial para mandar um exército lá para pacificar. Então, o que é pacificar? É trazer ordem ao caos. Então, ser pacificador não é fugir da guerra, fugir da batalha, fugir do confronto, mas é trazer paz, pacificação a um ambiente de conflito. E para fazer isso, muitas vezes, você vai precisar ter que usar de algum tipo de força também. Não é? É a física, né? Para você poder, de alguma forma, frear, você tem que aplicar uma força, tá, na direção contrária, para você segurar aquela força que está indo numa direção. Para você poder frear aquilo, você tem que promover algum tipo de força na direção oposta. Então, para pacificar algo, a gente precisa aplicar energia e força também, né? Para que na direção contrária, para que aquilo se estabilize, né? Então, pacificador é isso, é quem olha para o que está acontecendo e não se omite. Eu sou da paz, não vou entrar em guerra. Não, isso não tem a ver com ser pacífico, mas é você às vezes ter que aplicar uma força na direção contrária para trazer um equilíbrio para que aquilo se estabilize. Muito boa observação, pastor. E também, né, na mesma linha, eu só complemento aqui dizendo que quem busca, né, pacificar, muitas vezes vai entrar em conflitos. Sim. Né? Mas para que o lado, vamos dizer assim, o mais fraco também não seja, né, injustiçado, não seja de lesado, forma, né? lesado, né? Por exemplo, se você está numa fila, né, e vê alguém passar, furar a fila e ir para frente, né, você fica ali neutro, inerte, né? Não Sim. faz nada, né? Você não está agindo com o senso de justiça, né? E o que a paz ela procura? Trazer uma situação de segurança para a pessoa, né? Sim. Para o meio ou para a pessoa. Para a pessoa, para o meio, que haja uma segurança onde nós tenhamos aquela sensação em que, não, eu posso agora ficar tranquilo, despreocupado em ir, em vir, em fazer alguma coisa, em falar com alguém, porque está tudo em paz. Sim, né? Sim. Então, a gente às vezes vai ter que se impor e colocar uma tonalidade um pouco mais alta, para poder frear uma coisa que está tentando, sabe, invadir direitos, invadir o lado do outro, de forma que prejudique. E a gente vai ser uma parte onde vai entrar para dirimir, né? Sim. E pacificar o assunto, a questão. Exatamente. É exatamente isso aí. Então, pacificar é isso. Às vezes exige mesmo um exercício de uma força contrária, mas tem que ser proporcional, que o objetivo é trazer
paz, pacificar aquela situação. E esses aí serão chamados filhos de Deus, né? Então, eu sou da paz, eu não entro em conflito, eu sou neutro. Não tem nada a ver. O pacificador é esse aí. Amém. Deus abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.